Olá, tudo bem? Hoje você entenderá a história da descoberta do Brasil. Lembrando, descoberta sempre entre aspas. Você entenderá o motivo no decorrer do vídeo. Vamos lá! A pergunta que temos que fazer: foi acidental ou eles já sabiam que aqui existia um continente? Para entendermos isso, temos que voltar um pouco no tempo, um pouco antes da descoberta. Portugal e Espanha que na época se chamava Reino de Castela, mas aqui eu vou tratar sempre como Espanha para não confundir as coisas. Portugal e Espanha eram os pioneiros na navegação, e o que rendia mais lucro para a coroa era a troca de especiarias que ocorria na Índia, que fica no Oriente. O que são especiarias? Especiarias é o tempero, é a pimenta, coisas que nós encontramos com muita facilidade no mercado hoje em dia e muito barato. Porém, na época, isso era luxo, era coisa que só quem tinha condições. E por que eles gostavam dessas especiarias, desses temperos? Porque na época não existia geladeira para conservar a comida, eles conservavam com muito sal mesmo. Quando eles iam comer a comida, ou estava estragada, ou estava muito salgada, era tipo um tempero a mais. Ou seja, era algo que dava muito lucro para as coroas. Porém, com o fim da Idade Média, a queda de Constantino Lopes, o trajeto onde eles faziam estava com problemas. Então eles que quiseram achar uma rota alternativa. E em 1479, Espanha e Portugal fizeram o Tratado de Alcaçovas, que era tipo, a partir das Ilhas Canárias, o sul era de Portugal e o norte era da Espanha. Foi dividido na horizontal a linha. Esse tratado vai mudar tudo. O tratado vai mudar com a descoberta da América por Cristóvão Colombo, representando a coroa espanhola. Ele descobriu a América e sim, essa foi acidental, pois ele chegou aqui, ele queria ir para a Índia. Ele acreditava que se cruzasse o mar, ia dar de frente com a Índia. Naquela época a coroa, naquela época a igreja, várias dizia que a terra era plana. Ou seja, chamava ele de maluco. Até ele quis ir para Portugal, Portugal não quis financiar ele, né? Então ele foi para a Espanha financiou ele. E ele comprovou que a Terra era redonda. Até porque ele cruzou o mar, porém, ele acreditou que tinha chegado na Índia. Até os nativos que estavam lá, ele disse, eu estou na Índia, eles são índios. Só que hoje em dia no dicionário português nós diferenciamos. Índio é indígena, os indígenas que nós temos na Terra. Mas quem vem do país da Índia, eles são indianos. No dicionário nós temos diferença, mas muitos países não têm diferenças. Com essa descoberta da América, o Tratado de Alcaçovas tinha que ser mudado. Até porque a América do Sul todinha pertencia a Portugal, já que era na horizontal. Vamos se dizer, mais ou menos de acordo com a base dele das Ilhas Canárias, né? Então, em 1492, teve a descoberta da América. Em 1493, por causa da Espanha, veio a bula intercoeteira, mais conhecida como bula papal também. Mas com essa bula intercoeteira de 93, Portugal contestou. Ele não gostou. A partir do arquipélago de Cabo Verde, que fica na África, a oeste, 100 léguas seria de Portugal. Portugal não gostou. Ou seja, ele contestou. Aí veio o Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas, onde de 100 léguas, a partir do arquipélago de Cabo Verde na África, a oeste, passaria a ser 370 léguas. É uma linha imaginária na vertical, lembrando, esses tratados agora. Antes que o Alcaçovas, que era na horizontal, a partir do Intercoeteiro de 92, depois da descoberta da América, passou a ser na vertical, que era uma linha imaginária deles a partir dessas bases. Aí era medida em léguas na época, né? Aí, ou seja, por que Portugal contestou? Ele sabia que ia ficar com nada, um oceano sem nada. Ou seja, será que ele não sabia que existia o Brasil? E a resposta é sim, ele sabia. Por quê? Porque antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, muitos já havia passado por aqui, até por causa da expansão marítima. Tinha passado, já tinha visto o Brasil, essas coisas. Mas claro, depois da descoberta da América eu estou falando. Muitos já tinha vindo, já veio espanhol, que já foi comprovado antes de Pedro Álvares Cabral, alguns meses antes já veio espanhol, que era Vicente Ians Pison, já veio aqui alguns meses antes de Pedro Álvares Cabral, mas vamos lá. Ou seja, a pergunta que eu fiz no começo, foi acidental? Não foi acidental, de acordo com as circunstâncias não, mas de acordo com Pedro Álvares Cabral, foi sim acidental. Mas Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil com uma frota de 13 navios. Ele estava indo para a Índia.
pela rota de Vasco da Gama. Porém, ele deu um desvio enorme, vamos dizer, um desvio muito grande, com uma frota de 13 navios, que é uma frota imensa, mas de acordo com ele foi acidental. Mas nós sabemos que não foi, né? De acordo com uma história e tudo. E nós sabemos que Portugal já sabia de alguma maneira que existia terra aqui, né? Ele ficou com uma parte, depois do Tratado de Tordesilhas, do Brasil ainda. Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil 22 de abril de 1500. Ele parou no sul da Bahia. Ele passou menos de um mês, mas durante o tempo que ele ficou aqui, ele teve a primeira missa no Brasil. A princípio, quando ele chegou, aqui não se chamava Brasil, né? Lógico. Quando ele chegou aqui se chamava Ilha de Vera Cruz, que ele achava que era uma ilha, mas quando ele viu que era um continente, ele botou Terra de Santa Cruz. Mas muitos literatos da época botaram Terra dos Papagaios, porque aqui era uma coisa exótica. Era papagaio, arara, até por isso Pedro Álvares Cabral levou, né? Pra ele. Viu o pau-brasil, aí teve aquela troca, que é muito conhecido na escola, né? Que é um espelho pelo pau-brasil, troca um espelho, indígena, essas coisas. Tem carta deles falando que os índios da época não escondiam suas vergonhas, suas partes íntimas. Não era mulher ali mostrando suas vergonhas, homens mostrando suas vergonhas, né? Que é as partes íntimas que eles falavam na época. Então pronto, eles passaram menos de um mês e foram para sua rota marítima, né? Sua rota que era ir parar na Índia, né? Fazer a troca de especiarias. Então é isso. A descoberta do Brasil se baseou nisso. Pedro Álvares Cabral chegou no ano de 22 de abril de 1500. De acordo com ele, ele descobriu, ele foi acidental, mas nós, de acordo com os fatores, sabemos que não foi, até porque muitos vieram aqui antes Pedro Álvares Cabral. E só que Pedro Álvares Cabral veio e oficializou para a coroa, né? A descoberta do Brasil. E esse termo descoberta, por que não pode ser tratado entre aspas? Porque como é que se descobre algo que outras pessoas, outros seres já descobriram, outros humanos já descobriram? Como é que se descobre isso? Onde aqui já existia índio, cultura, tudo. Então como é que descobriu se outros já habitavam aqui? Descobriram bem antes. Ou seja, é tipo o achamento do Brasil para a Europa, né? O mais correto é achamento. Mas, como é muito usado descobriu essas coisas no Enem, essas coisas, sempre lembre de botar o aspas. Então é isso, o vídeo é isso. É a descoberta do Brasil. A pergunta já foi respondida. E acompanhe o canal, curta aí esse vídeo se você gostou, né? E se inscreva no canal também para acompanhar nossos vídeos. Obrigado, tem minhas redes sociais aí também, vai ficar aí na descrição. Usando eu vou deixar tudo certinho. E valeu!